Bom, gente, então continuando com as aulas de retificação dessa semana, tá? A gente vai falar agora sobre as retificadoras, então sobre as máquinas, né? O processo chama-se retificação, a sua ferramenta chama-se rebolo e a máquina chama retificadora, tá? Muita gente chama de retífica, tal, mas eu prefiro utilizar o nome técnico mais completo, que seria o retificadoras. Então, na aula anterior, na aula 22, a gente falou bastante sobre as ferramentas de corte. A gente viu, explorou as ferramentas de corte a partir do sistema internacional que as caracteriza. E a gente viu que algumas peculiaridades ali do que eram as ferramentas de corte ajudava a gente a entender como acontecia o processo de corte dentro da retificação. Agora a gente vai falar bem brevemente, tá? Essa aula é muito mais curta do que a anterior, não se preocupe, né? A anterior foi bastante longa, a gente teve mais de hora de aula. Claro, uma aula ao vivo acaba demorando mais tempo do que uma aula super planejada, gravada, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as retificadoras e sobre os tipos de retificadores que a gente tem. Então, basicamente a gente tem dois tipos, da mesma forma como a gente tinha visto para as fresadoras, tá? Tudo que a gente tinha visto para as fresadoras vale aqui também quando a gente fala das retificadoras, tá? Em termos de, não tudo, mas muitas coisas que a gente tinha visto para as fresadoras valem aqui também para as retificadoras. A primeira coisa que diferencia os dois principais tipos é a posição do eixo do rebolo. Tá? Quando o eixo do rebolo está paralelo à mesa, a gente tem uma retificadora que a gente chama de tangencial ou horizontal. Tá? Observem aqui. Tá? Então a gente tem esse aqui, é o eixo do rebolo, né? O rebolo está aqui dentro, espero que todo mundo consiga entender o que está acontecendo. O rebolo é essa parte cinza aqui, que está dentro de uma capa. Tá? Então o eixo desse rebolo está aqui, ele está nessa posição, ele está paralelo à mesa. Então eu estou utilizando apenas a parte tangencial, a parte bem da extrema desse rebolo para fazer o corte, tá? E por isso a gente chama essa de frisadora tangencial, de retificadora tangencial ou retificadora horizontal, tá bom? Em contraposição a ela, a gente tem retificadoras cujo eixo do rebolo está perpendicular à mesa. Então a mesa está aqui, né, na mesma posição que estaria nas fresadoras, né? E a gente percebe que o eixo do rebolo, né, o rebolo está aqui, então agora é um disquinho que está aqui nessa posição. Esse eixo está vertical aqui, né? Então a gente tem esse eixo desenhado aqui na vertical. Ele está perpendicular à mesa de trabalho. E como ele está perpendicular à mesa de trabalho, a gente vai chamar esse cara de uma retificadora plana vertical. Tá bom? Então, em cada uma delas, nessa retificadora plana tangencial ou horizontal, a gente vai fazer retificação tangencial. Lembrando daquelas características, né? Utilizando apenas a parte tangente da ferramenta. E numa retificadora plana vertical como essa, a gente vai conseguir fazer retificação frontal. Lembra que quando a gente fala de frontal, a gente está falando que a parte externa da ferramenta, né, a parte circular da ferramenta usina, mas também aquela face de baixo da ferramenta está sendo usada para usinar. Tá? Então, basicamente, quando a gente tem uma retificadora, a gente vai ter alguns controles diferentes. Tá? A gente vai ter essa mesa, o movimento para a esquerda e para a direita da mesa, geralmente é dado de forma automática numa retificadora. A retificadora vai deslocar automaticamente essa mesa para a esquerda e para a direita numa determinada velocidade. Você vai conseguir regular qual é essa velocidade, geralmente com uma alavanca, né, uma válvula reguladora do avanço transversal. O quanto que essa mesa avança para a esquerda e para a direita, geralmente você coloca dois fins de curso. Então você coloca um fim de curso numa posição de começo e final de curso, e essa mesa vai se deslocando entre esses dois pontos. Ele leva até um ponto, na hora que ele bate no fim de curso, alterna a direção de movimento e assim por diante. Tá? Então é um processo alternativo, você vai ficar sempre levando essa mesa a caminhar para a esquerda e para a direita de forma alternativa. Tá? Ela vai para um lado e vai para o outro de forma automática, com uma velocidade que você consegue controlar, mas é um processo de vai e vem o tempo inteiro. Tá? Como ele vai e vem o tempo inteiro, você está cortando então nas duas direções, né? Lembrando daquela nossa classificação de retificação e fresamento, concordante ou discordante. Como você está usinando nas duas direções, vai numa direção e volta, e a rotação da ferramenta é sempre a mesma, você usina numa direção no concordante e na outra no discordante. Tá? Beleza. Então, esse movimento aqui é dado automaticamente pela máquina. O que você vai ter que fazer enquanto operador é controlar o movimento nos dois outros eixos. Então a gente vai controlar o quê? A gente vai controlar a posição vertical desse cara. Tá? Isso vai nos dar, estou falando aqui especificamente desse tipo de retificadora, que é a retificadora horizontal. Tá? Na hora que a gente está mexendo esse eixo aqui, esse aqui é o eixo Z. Ele vai determinar a profundidade de material que eu estou removendo. Tá? Então eu tenho um materialzinho que tem uma quantidade de material. E a gente vai remover, isso aqui vai ser a minha profundidade de corte na hora que a gente está dando um passe, tá? Então eu vou vir com o rebolo aqui em cima e encostar ali em cima, tá? Esse aqui é o rebolo.
Eu encosto aqui em cima, na hora que eu vejo a primeira microfaísca voar, a gente zera o nosso Z. Então eu vou ter um eixo Z lá no meu mostrador, eu vou zerar ele, Z0. E na hora que eu zerei esse Z0, a gente vai definir qual que vai ser a minha profundidade de corte. Então eu mexo numa das manivelas da sua máquina, né? Nesse caso aqui ela está aqui, no movimento vertical, tá? Então você vai mexer aqui e vai definir qual é a profundidade de corte. E quais são as profundidades de corte que a gente tem? Então a gente viu já, passando lá num dos slides da aula anterior, a gente viu que as profundidades de corte são super baixas, né? Então a gente vai deixar as operações de retificação apenas para acabamento, porque a gente vai remover muitas vezes alguns centésimos de milímetro. Tá? Muito comum você trabalhar com alguns, 2, 3 centésimos de milímetro, com um passe de uma profundidade de corte de cada um desses passes, tá? Então a gente vai definir esse cara aqui, né? Definir essa profundidade de corte. Uma vez que eu definir essa profundidade de corte, a gente vai fazer uma retificação de toda a superfície da peça, tá? Essas duas são retificadoras que a gente chama de planas, porque a gente está gerando superfícies planas, tá bom? Então isso aqui retificadoras planas são análogas a fresadoras, beleza? Então, gerar superfícies planas é alguma coisa que a gente faz na fresadora. Então, uma retificadora plana, seja ela horizontal ou vertical, né, ou tangencial ou vertical, ela também vai gerar superfícies planas. Então, para eu gerar uma superfície inteira plana, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai mexer numa outra direção, a gente vai ter uma manivela aqui mexendo no eixo Y. Tá? O eixo X, como eu falei para vocês, é feito automaticamente pela máquina, e no eixo Y, tá? Você vai fazer esse movimento manualmente. Existem retificadoras também que fazem esse movimento de forma automática. Tá? Estou falando das máquinas mais simples, das máquinas manuais mais simples. Você vai mexer o eixo Y. Então o que você vai fazer? Você vai garantir, você vai remover material, né? Definir a profundidade de corte, deixa fazer alguns passes para a esquerda e para a direita. Lá pelas tantas você vai perceber que uma quantidade de material que estava sendo removida antes. Né? Como é que você vê a quantidade de material? O fluxo de fagulhas que sai. Saiu muita fagulha no começo, vai saindo cada vez menos fagulha. Quando você já não está removendo quase material nenhum, você vai girar com rebolo, deslocar essa mesa um pouquinho na direção de Y para você encontrar a parte de material que ainda não foi removida. Tá? Então, basicamente, você tinha, desenhando bem grosseiramente aqui, tá? Então, tem uma peça que já teve uma parte do seu material removido. Então, fui e voltei em X, né? Removendo esse material, removi aquele dentinho de material, que é super pequeno, tá? Centésimos de milímetro. Na hora que removeu todo esse material, eu preciso caminhar na outra direção. Então, eu caminho em Y, tá? Aqui. Então, o X é feito automaticamente. Na hora que eu terminei de remover o material aqui, eu caminho em Y. Então, na próxima vez que ele for cortar, ele vai remover o próximo dente de material aqui. Tá bom? E na hora que eu fiz todo o passe e saí da peça de um lado até o outro, eu gerei a nova superfície. E essa nova superfície está toda ela nessa nova altura aqui de baixo. Beleza? Então a dinâmica de trabalho com a retificadora é essa, tá? E os tipos principais de retificadora plana, tipos de retificadoras planas, tá? Que devia estar escrito aqui, são esses dois caras aqui. Então vamos ver que cara que elas têm, tá? Uma retificadora plana horizontal tem essa cara. Essa aqui, a manivela da profundidade de corte que eu falei para vocês, do eixo Z, está aqui. Tá? Isso é bem parecido com a nossa retificadora que tem lá no Instituto Federal. A gente tem uma manivela que você pode mexer manualmente para a esquerda e para a direita, né, para setar as posições de fim de curso, por exemplo. Esses dois caras aqui são os fins de curso. Tá? Então, você mexe esse cara no eixo X manualmente só para fazer o setup da máquina e depois você liga ele automaticamente aqui no seu painel. E depois essa manivela aqui vai fazer o movimento na direção de Y, né? Lembrando lá naquela nossa convenção de fresadoras também, mais próximo ou mais distante da coluna é o que define o eixo Y. Uma retificadora plana vertical tem essa cara aqui, né? Você tem o eixo aqui dentro está o rebolo, tá? Tá bem escurinho aqui, mas o rebolo está aqui dentro. E você pode também fazer o mesmo serviço de retificação plana numa retificadora como essa. Além disso, você tem outros tipos, tá? Então você viu que a retificadora, as retificadoras planas que eu mostrei para vocês são correspondentes, tá? Às fresadoras. Então a retificadora plana é correspondente à fresadora. Agora que eu vou mostrar para vocês são retificadoras que eu chamo de retificadoras cilíndricas. Tá? As retificadoras cilíndricas são correspondentes aos tornos. Então a gente tinha visto anteriormente uma retificadora plana correspondente a uma fresadora.
E a gente também pode ter operações de retificação para peças cilíndricas. Tá? Então, fiz uma peça no torno, só que eu preciso uma qualidade, seja dimensional, seja superficial, uma qualidade superficial de alguma coisa cilíndrica maior do que aquela que o torno é capaz de me deixar. Então eu posso levar uma peça que foi torneada para uma retificadora cilíndrica. Imagine, por exemplo, um eixo que tem que ser retificado, para ele ter uma ótima qualidade superficial, eu vou tirá-lo do torno, tirar esse eixo do torno e vou levar para uma retificadora cilíndrica. Uma retificadora cilíndrica ela pode ser do tipo universal. Lembra do torno universal? Tem mais ou menos essa cara. Tá? Então é praticamente a mesma coisa. E o que é legal de vocês verem na retificadora universal como essa, você tem duas coisas que giram ao mesmo tempo. A peça está presa numa placa de castanhas aqui, ela vai ser rotacionada, e ao mesmo tempo o rebolo é rotacionado. Tá? Então sempre você tem um movimento combinado desses dois caras. Tanto a ferramenta quanto a peça estão girando. E do conjunto, da mistura desses dois caras, a gente tem a definição do formato cilíndrico com bastante precisão. Tá? Então uma retificadora cilíndrica, vejam que tem a cara praticamente igual a de um torno, mas retificadora cilíndrica universal tem cara de um torno cilíndrico universal. Tá? Não é o único tipo que você tem de retificadora cilíndrica. Tá? Na retificadora cilíndrica existe um tipo muito importante, que é o tipo de retificadora sem centros, ou centerless, que é essa que eu estou mostrando no lado direito da tela de vocês. Tá? Então, basicamente, uma retificadora centerless ela tem essa cara aqui. Você tem dois rebolos, e esses dois rebolos são responsáveis por fazer o processo de usinagem dessa peça cilíndrica. E esses rebolos controlam, inclusive, o avanço. Tá? Eles controlam o corte e o avanço. Então, você tem dois rebolos. Um rebolo está fazendo a grande remoção de material, e outro rebolo está sendo utilizado basicamente para puxar essa peça para dentro. Então, se eu olhasse essa coisa de lado, tá? Eu já vou ter uma imagem logo depois, tá? Mas só vamos deixar aqui bem claro. Eu tenho esse rebolo grande que está fazendo a grande remoção de material perfeitamente alinhado. E esse rebolinho menor aqui, só deixa eu mudar a cor da... Então, o rebolo vermelho é esse aqui, tá? É esse aqui que eu estou pintando de vermelho. E o rebolo verde, esse cara aqui, tá? Esse rebolo de arrasto, ele é um rebolinho que ele está levemente inclinado. Estou exagerando aqui na inclinação, tá? Por que ele está levemente inclinado? Então, por conta do atrito que ele gera contra uma peça, tá? A peça está aqui no meio, esse cilindrão que está aqui no meio. Por conta do atrito que você gera aqui no meio, a peça que está ali no meio, vamos desenhar essa pecinha em azul, uma das componentes da força que está sendo gerada através da rotação desse rebolo que está inclinado, faz com que ele puxe essa peça aqui para dentro. Tá? Então o rebolo vai girando, ele vai removendo um pouquinho de material e ao mesmo tempo ele vai puxando essa peça para dentro da zona de corte. E o que acontece? Essa distância entre os centros desses dois caras, do rebolo vermelho e do rebolo verde, é bastante controlada, então eu consigo definir muito precisamente qual que é o diâmetro dessa peça que está sendo gerada aqui dentro. Tá? Então essa peça é puxada para dentro da zona de corte, ao mesmo tempo ela vai se rotacionando meio que sozinha por conta do efeito dos rebolos. Tá? Ela tem, como sempre, né, uma fonte de fluido refrigerante aqui dentro. Ela está apoiada sobre uma faca, uma lâmina de apoio. Tá? Então você consegue garantir um formato muito preciso com esse tipo de usinagem de centerless. Tá? Você tem uma lâmina de espera, vendo ele de frente aqui. Tá? O rebolo grande está aqui, o rebolo menor está aqui. Cada um gira numa direção diferente, você garante que essa peça vai rotacionando e sendo usinada em todo o seu diâmetro da parte de fora. Com isso você garante uma precisão dimensional bastante grande. Tá? Deixa eu apagar aqui todas as coisas. Uma retificadora centerless tem essa cara aqui. O rebolo grande está aqui, rebolo menor está aqui, levemente inclinado, e você consegue ir botando essas peças apoiadas sobre essa lâmina de apoio. Observe o seguinte, essas peças não estão presas em lugar nenhum. Tá? A fixação, entre aspas, de peça, ela está simplesmente dada pela força que os rebolos estão fazendo nessa peça contra aquela lâmina de espera. Tá? E você consegue inserir uma peça atrás da outra. Você coloca uma peça, encosta ela bem pertinho daquele rebolo de arraste, o rebolo de arraste vai puxando essa peça para dentro, e ela vai saindo lá do outro lado já retificada no tamanho que você queria e na tolerância que você queria. Então é um processo que, apesar de ser manual, vamos dizer assim, ele é muito bem adaptado a uma produção em série de peças. Então você definiu a distância entre esses dois rebolos, você consegue fazer, sei lá, 10, 15, 20, 100, 200 peças exatamente com o mesmo tamanho, simplesmente alimentando elas de um dos lados daquela lâmina e removendo a peça pronta lá do outro lado. Tá? Basicamente tem essa cara aqui, tá? A retificação centerless está ali. Você está vendo que tem várias peças sendo produzidas ao mesmo tempo. É quase imperceptível, mas um desses rebolos está levemente inclinado com relação ao outro, tá? E você está usinando esses caras e gerando uma superfície cilíndrica bem precisa. Tá? Tem uma forma especial da retificação tangencial que a gente tinha visto. A peça não é fixa, tá? Ela está descansando sobre os apoios e é pressionada contra os dois rebolos.
um dos rebolos tem essa leve inclinação, que nem eu desenhei para vocês aqui, tá? É o seu rebolo de arraste. Isso vai gerando essa força necessária para puxar a peça para dentro da zona de corte. Tá? Isso é um processo que tem uma alta produtividade e garante uma boa cilindricidade. Tá bom? Alguém abriu o microfone, pode falar. Não, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Depende do tamanho da peça que você vai fazer, tá? Depende do tamanho da máquina que você tem, tal. Então, não necessariamente ele precisa ser super grande, não. Tá? Beleza? Então tá. Então ele tem boa cilindricidade, boa produtividade. Esse processo de retificação é muito legal, assim, quando você vai produzir várias peças que têm o mesmo diâmetro, tá? É um processo muito produtivo, muito legal. Além disso, a gente tem outros tipos de retificadoras, tá? Faz parte da nossa ementa da disciplina a gente explorar tipos diferentes, tipos especiais de retificadoras. Quem são os tipos especiais de retificadoras? Tudo que a gente fala de afiação de ferramentas, tá? A afiação de ferramenta é um processo de retificação. Por quê? As ferramentas são feitas com materiais bastante duros. Para você remover um pouco de um material bastante duro, de uma base bastante dura, você precisa de alguma coisa que seja capaz de realizar esse processo. Né? Então você tem, por exemplo, ferramentas de metal duro, ferramentas de aço ferramenta, ferramentas de aço temperado. Muitas vezes é muito difícil você pensar em como afiar uma ferramenta dessa com um processo que não seja de retificação. Como a gente viu já ao longo das últimas aulas todas, é um processo muito indicado para isso, né? Para remoção de pouco material com bastante precisão dimensional, né? Lembrando, a afiação de ferramenta você quer controlar bastante um ângulo, a ponta, né? O fio desse cara tem que estar bastante preciso. Então, para você fazer isso com bastante precisão, a retificação é uma boa ideia. Então, sempre que você tem máquinas afiadoras, tá? Você está falando de máquinas que fazem retificação de alguma forma. Então, por exemplo, uma afiadora de brocas, tá? Você tem uma broca e tem ali um disquinho que vai fazer a afiação de todo aquele gume de corte, né, ao longo de toda aquela espiral, né, da broca como um todo. E você tem a afiadora, né, na ponta para fazer definir bem precisamente aquele formato de ponta de broca, né, muitas vezes 120, 115 graus, depende do material que você está usando. Tá? Além disso, você pode ter afiadoras de outras coisas diferentes. Tá? Você pode ter afiadora de fresadoras, afiadora de... Vou mostrar aqui embaixo que essas figuras estão um pouquinho melhores. Tá? Afiar, por exemplo, uma ferramenta de torno, um bit de corte de torno, sempre com o mesmo formato. Tá? Então você pode ter uma máquina como essa. Tá? Aqui, grinding wheel é o rebolo. Então você tem o rebolo aqui e aqui você tem a ferramenta de corte de torneamento. Você consegue definir com uma ferramenta como essa, né? Com uma máquina como essa, os ângulos lá que a gente tinha visto de ferramentas de geometria definida, controlar bastante precisamente o ângulo de folga, o ângulo de saída, tá? Feito através dessa máquina como essa. Vocês percebem que você tem um monte de anéis graduados, né? Você consegue controlar aqueles ângulos todos que a gente tinha definindo esses ângulos dentro desses anéis graduados. Essa segunda máquina aqui é uma máquina que está afiando um alargador. Tá? Um reamer é um alargador, então você já tem um furo de um certo diâmetro, você quer ampliar aquele diâmetro do furo. Você utiliza um alargador, e um alargador basicamente é uma ferramenta que tem diversos gumes de corte, quase verticais, assim, né, paralelos ao eixo principal da ferramenta nesse sentido. Tá? E por fim, eu estou mostrando para vocês aqui uma afiadora de uma fresadora, uma afiadora de fresas. Tá? Então você tem uma fresa de disco aqui, tem diversos dentes diferentes, e para cada um desses dentes você tem que controlar o ângulo de folga, o ângulo de saída. Tá? Então você pode ter uma ferramenta afiada numa máquina como essa. Tá? Então sempre você está falando de retificadoras, sempre você está falando de afiação de alguma coisa, você está falando de retificação. Além disso, tem diversos outros tipos de retificadora, tá? Não trouxe aqui, mas retificadoras para produção de lentes, de vidros, tem diversos tipos outros que vocês podem pensar. Uma coisa muito comum, uma operação de retificação talvez a mais comum que existe em qualquer oficina praticamente, é a operação do esmeril. Vocês já devem ter visto um esmeril, basicamente é uma operação de retificação. Você tem dois disquinhos, né, abrasivos, dois rebolinhos, você utiliza o esmeril para fazer a afiação de broca, a afiação de bit de corte, a afiação de bedame, né, tudo manualmente falando. Né? Ou seja, ali na operação do esmeril você não tem tanto controle, tanto domínio de quais são esses ângulos, tá? Mas talvez talvez a máquina de retificação mais comum que exista são os esmeris, né, que a gente tem para afiação de ferramentas. Tá?
Então, o que eu tinha para mostrar para vocês de tipos de retificadora, né, de funções de retificadora, operação da retificadora, funções da retificadora e tipos de retificadora era isso. A gente viu as retificadoras planas, horizontais e verticais, e retificadoras cilíndricas, de tipo universal e tipo sem centros, né, centerless. E depois a gente viu tipos diferentes de máquinas especiais de retificação, geralmente associadas à afiação, mas não só isso, né? Eu já falei para vocês, inclusive, em outras aulas, que a gente pode produzir lentes de vidro, fazer o desbaste de lentes de vidro utilizando a retificação, por exemplo, né? A gente tem diversas dinâmicas de processos diferentes, tá bom? Então, por essa aula de hoje agora é só, tá? Só vou interromper a gravação. Eu agradeço a presença de vocês que estiveram presentes aqui e bons estudos para vocês.